A situação, hein? Atenção! E tem prisão com força. A polícia trabalha e vem mais gente. Vai procriando, né? Quanto mais prende, mais tem mais. É porque a polícia acabou prendendo aí 2 casais suspeitos de realizarem assaltos aqui em João Pessoa. Um casal foi preso, né? E o outro aqui foi tudo na mesma região. Eu quero saber com Vanessa Braz que bairros foram esses que esse caso aconteceu, que esses 2 casais estavam aqui em João Pessoa fazendo essa situação. Ô Vanessa, me conta aí, onde é que foi esses bairros? São bairros distantes? São bairros vizinhos? E esse casal que foi preso aqui tá achando que é o quê? É contigo. Tá na hora Paraíba. Oi, Abner. Essa foi a primeira informação que chegou à nossa produção de que seria um casal que estaria realizando assaltos. Na verdade, 2 casais que estariam realizando assaltos em motos ali no bairro de Mangabeira. Mas, na realidade, um grupo inteiro foi conduzido aqui para a cidade de polícia. Ao todo, foram 7 pessoas que foram conduzidas, dentre elas uma menina de 15 anos, menor, né? Um rapazinho também menor de idade, que também foi conduzido, uma mulher e outros 4 homens que foram trazidos aqui para a cidade da polícia. Dentre esses 7, 3 já foram liberados, eles estariam ali junto com o grupo, mas durante essa abordagem não havia nenhum indício de envolvimento direto deles, algo que fizesse com que eles permanecessem presos. Então, 3 foram liberados. A situação foi o seguinte, Abner. Aconteceu um assalto no bairro de Mangabeira, em uma loja de assistência técnica de celulares. Temos até o circuito de câmeras que mostra um homem de boné vermelho realizando esse assalto nessa loja de assistência técnica. E ele teria saído de lá numa moto com o menor de idade, o rapaz menor de idade. A polícia deu diligências, né, diante desse assalto que aconteceu ali e conseguiram localizar estes 2 suspeitos na moto no bairro do Valentina. Então, chegando lá, foi feita essa abordagem. Eles ainda tentaram fugir, mas a polícia conseguiu prender esses 2, apreender, né, o menor e prender o maior. Esse que aparece inclusive no vídeo de boné vermelho. Ele faz uso de tornozeleira eletrônica, estava armado, a mercadoria foi apreendida ali porque estava com eles naquele momento. E aí, diante dessa situação, dessa apreensão, a polícia conseguiu dar diligências e localizar um outro grupo que já estava se preparando para realizar um outro assalto em Mangabeira. E aí foi quando localizaram uma menor que estava armada, juntamente com uma mulher que estava em uma moto roubada, e esses outros homens, 2 homens, né, que estariam lá, mas que acabaram sendo 3 homens que acabaram sendo soltos porque não tinham uma imagem ou algo que desse uma substância, né, uma robustez para a manutenção dessa prisão aqui para audiência de custódia. Nós realizamos a entrevista com a equipe que participou dessa operação e eles trazem mais detalhes com relação a tudo o que ocorreu. Vamos ver. Por volta de meio-dia chegou a informação que uma loja de celulares teria sido roubada no bairro de Mangabeira. Diante disso, empreendemos diligências no intuito de tentar reaver o material, como também de prender os indivíduos. E juntamente com a guarnição do CPU Oeste, aspirante Johan, e o CPU Leste, o tenente Quintino, nos mobilizamos e direcionamos as forças para o bairro do Valentina, quando chegou a informação que eles teriam fugado para lá, para a comunidade chamada Carandiru. Quando a guarnição do Valentina pegou o primeiro indivíduo, certo? Inclusive menor de idade, o que estava conduzindo a motocicleta, e o segundo indivíduo foi capturado pela guarnição de Mangabeira, inclusive estava portando arma de fogo. Aí, em decorrência disso, o tenente Quintino, CPU Oeste, continuou as diligências já na área de Mangabeira. Nos deslocamos até o local onde foram identificados os segundos acusados. Obtivemos imagens onde foram identificadas 2 mulheres, ambas no aguardo do cometimento de um novo delito, que seria
aconteceria após essa primeira situação, onde a primeira, uma mulher de menor, e a segunda, uma de maior, que já estava em porte de uma moto roubada. A primeira estava em porte de uma arma de fogo de calibre 32 e ambas estavam aguardando outros compassos para chegar na situação e executar um novo assalto de maior vulto. E Abner, como a gente pôde mostrar ali, né, foi apreendida então 2 motos, só que uma moto de fato, né, ela foi apreendida diante dessa situação porque ela tem a restrição de roubo. A outra, ela foi utilizada por 2 elementos, inclusive o veículo que foi utilizado pela polícia na perseguição dessa dupla, que seria o maior, que estava armado, que é tornozelado, que realizou o assalto lá na loja de Mangabeira, que está com o chapéu, o boné vermelho. Eles tentaram fugir, a polícia empreendeu perseguição, eles acabaram batendo a moto aqui no veículo, lá no bairro do Valentina, e aí foi quando a polícia conseguiu fazer a prisão desses 2. Então o veículo acabou ficando danificado aqui, mas os 2 foram conduzidos aqui para a delegacia de flagrantes e o menor para a de menor. Volto com você. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Ó, você pode parar aí para 3 situações. A primeira é que tem se utilizado muito de mulheres na garupa para burlar, ou seja, a pessoa que está ali, que tem o seu comércio ou pedestre. Não, é um casal, não vai fazer mal. Mas estão usando muitas mulheres para cometerem atos como estes, de assaltos, tanto em lojas quanto a pedestres. Outra situação que eu quero abordar é que quando, num caso, envolve um menor de idade, a situação fica bem complexa, tanto para a polícia quanto para a gente. Primeiro que a gente não pode mostrar nem o menor e não pode dizer que foi preso, tem que dizer que foi apreendido. E outra questão é que se foi pego com a arma de fogo, é um ato infracional. Vai sair primeiro do que o policial. Eu já cansei de vários casos na cidade da polícia de acompanhar lá e o menor saindo primeiro do que o policial e além disso estar sentado lá achando graça. Eu não disse, coroa? Eu não disse que eu ia sair primeiro do que tu? E sai pela porta da frente e mais achando graça da polícia. E a terceira coisa, você viu o carro da polícia batido. Imagina se um desses morre. Pronto. Eita, estava feito a situação. Primeiro que o policial já ia para um procedimento administrativo e teria que explicar tintim por tintim o porquê aconteceu aquilo. E outra coisa, protestos iriam ter. Iriam ter protestos. Porque foi o policial que acabou batendo neles. Não precisava disso. Não precisava disso. É isso. O país já está desgraçado, mas uma desgraça a mais ou a menos não faz efeito mais não. Não é? Essa é a realidade do nosso país, homem. O cara fica parando para pensar. Acaba de dizer, rapaz, eu tô vendo mais coisa ainda, E um ato desse. Os menores foram liberados. Porque possivelmente não teve participação. Né? Mas quando ainda pega também com arma de fogo, ou até mesmo drogas, se não tiver infrações, aí é liberado. Aí compensa nesse país. Compensa. Infelizmente, o crime compensa no Brasil. Enquanto ninguém mudar esse Código Penal brasileiro, desse Brasil de meu Deus, desse Brasil, não sai do canto. Sai não, pode ficar. Todo dia é uma coisa e fica moendo. É isso. Olha só.